Qual é o tema, Júlia? A gente vai falar sobre pedidos, fazendo pedidos usando a comunicação não violenta. A diferença, por exemplo, entre o pedido e a exigência. Fazendo pedidos para grupos, fazendo pedidos, um pedido de um retorno, por exemplo, pedindo honestidade, pedindo limites, pedindo respeito, pedindo companhia. Eu passei por uma situação assim hoje, doutora Raquel, Hum, é bom. Prazer que especificamente está sobre vivo em nós. pedidos. Prazer que está vivo em É, nós tanto é com. bom. Fala. Exato. Foi tanto com meu pai quanto com meu sócio, situações diferentes. Com meu pai teve uma situação. E meu pai também é advogado, então a gente trabalha junto e ele muito mais experiente, né? E, Uhum. e ele acaba anotando mais coisas do que me formei tem menos tempo, me formei e advogo há menos tempo. Boa tarde, RV Bícaro. Boa tarde, galera. Boa tarde, doutora Andréia. Andrius chegou aí também. E, bom, estava escrevendo uma procuração em um contrato de honorários em que É. ele viu que faltava alguma coisa, ele queria adicionar uma coisa a mais, um detalhe a mais, uma cláusula a mais que ele achava importante, mas ele já estava de saída da casa dele. Eu ia mandar para ele imprimir e levar para o cliente. Aí fiz o que ele falou e aí ele me responde assim: ó, tá faltando uma coisa aqui e depois eu vejo melhor. Isso vai ficar para a semana que vem. Eu achei que de repente ele tinha ficado estressado. Eu perguntei, falei, pai, você está estressado comigo? É aquela coisa, né, de perguntar, dar a chance para a pessoa de descobrir o que que é que está incomodando, né? Perfeito. E aí nesse momento eu acho que ele não estava esperando isso e ele falou: não, não, estou estressado, não, estou aqui com uma dor de cabeça, não sei o quê, pressa para sair de casa porque eu tenho que fazer não sei o que lá, né? Então, eu penso que ele não tinha nem pensado o que que era o sentimento até então. Ele sabia que tinha uma coisa assim incomodando, mas naquele momento que eu nomeei, ficou claro para ele de que é isso. Ou então, não é isso, né? Não é estresse, não é desentendimento, impaciência com meu filho, nada disso. E sim, às vezes, uma pressa de sair de casa, né? E aí, até só de perguntar isso, né? Já mudou tudo, né? Sim, com Já certeza. ajudou ele a identificar o que que é. Ajudou a ele. Mas me diz uma coisa, ô João. Primeiro eu queria te agradecer de novo o convite, viu? Oh, obrigado, Raquel. Queria Demais. agradecer o Eu que convite, porque agradeço. é muito legal a gente poder comungar da mesma ideia, né? Esse grupo, essa comunidade, né? Da CNV. Então, eu estou muito feliz. Antes de entrar na live, eu estava me sentindo um pouco cansada, um pouco com dor de cabeça. Aí, quando eu liguei o celular, acabou abrindo o iTunes e uma música maneira, gostosa de dançar. Eu já dei uma animada, já estou outra. É incrível. Ai, como Yes! é bom. É muito bom estar fazendo o que a gente gosta, né? Então, gratidão Pode por isso, crer. de estar aqui comigo. A gente está trocando, né? Crescendo juntos. Bom, quando você fala para mim que o seu pai te fez um pedido e aí ficou um pouco truncado e você percebeu que ele estava um pouco estressado e ele mesmo verbalizou, né? E aí você quis entrar um pouco no sentimento dele, da necessidade, antes de dar um sim ou antes de dar um não, isso também favorece para que ele consiga identificar também melhor o que, que ele... João, João, a tua imagem está travando para mim. Para você está travando? Agora não, melhorou? Como é que tá? Tá um pouco turva a imagem. Você está no Wi-Fi Pera da aí. tua casa?
Então tá um pouco embaçado, mas eu acho que melhorou. Eu acho que melhorou. Daqui a Deixa eu pouco te melhora a perguntar uma conexão. coisa. Pode ser. Se a gente precisar trocar o Wi-Fi aqui na live, ao vivo, quando a gente fecha aqui a transmissão, a gente vai se desconectar, eu vou ter que me conectar de novo com você, ou eu posso trocar o Wi-Fi aqui, se eu precisar? Não, eu acabei de fazer. Aqui no Ah, iPhone, é? pelo menos, você puxa assim para baixo, aí tem o botão do Wi-Fi. Você clica, aí sai. Ou então clica de novo e entra. Eu entendi. Eu tentei fazer, mas fiquei com medo. Não vou fazer. Se ficar ruim o Tá Wi-Fi, você bom. me fala, tá? Aham, tá bom. A conexão aqui, eu tô te vendo legal, tô ouvindo bem. Tá bom, então. Então, voltando ao que você falou, né, agora no início da live, até para quem está entrando agora, o João nos falou que recebeu um pedido do pai dele, não foi, João? E que aí, na hora que ele fez uma solicitação para trocar alguma informação numa procuração, acabou que o pai dele sentiu que não estava se comunicando conforme ele estava querendo se comunicar com o filho, e aí por conta talvez de uma pressa de sair, ou por estar um pouco desgastado, acabou falando, olha, depois eu resolvo isso, deixa para a semana que vem. E aí o João, né, a gente está trabalhando hoje o tema de como fazer pedido, percebeu que poderia talvez se conectar com o pai, mesmo que seja por um momentinho ali, naquele momento, para trocar uma empatia com ele, né? Porque ele percebeu que o pai É, dele não estava talvez formulando uma pergunta ideal, uma pergunta que realmente fizesse sentido, que realmente atendesse o pai dele. Então, como o João já está estudando o capítulo 4, a gente fica bem antenado, né, João? Eu acho que é muito... Tem que ler todo dia, porque a gente fica melhor todos os dias. E aí pode você crer. pode crer. Aí você falou pro seu pai, poxa, pai, você está se sentindo um pouco estressado comigo? Está tudo bem com você e tudo mais? E aí, enfim, a partir dessa pergunta, né, da pessoa que está recebendo esse pedido, que de repente não está sendo muito bem elaborado, a gente abre para o outro que está pedindo, né, porque todos nós não sabemos fazer pedidos claros e específicos, todos nós nos incluímos nesse grupo, a gente está aqui para aprender. O João abre para o pai dele uma oportunidade do pai dele se conectar com o sentimento, né, dele, do pai, e pensar, poxa, estou me sentindo estressada, estou me sentindo um pouco assim. Por quê? Porque eu precisava dessa documentação para hoje, porque na segunda-feira eu já tenho outras incumbências. E aí reforça aquela pessoa, né, o que ela realmente precisa de mim. Porque às vezes a gente não sabe o que nós vamos pedir. Nosso pedido é truncado, nosso pedido não é específico, nosso pedido não é claro, É, não é objetivo, né? Então, praticamente, seu pai, no meu ponto de vista, deve ter feito um pedido específico, mas talvez não tenha colocado o grau da importância. E como ele estava um pouco estressado com algumas outras coisas ou atarefado com outras situações, ele não conseguiu reforçar para você a importância do pedido, enfim, colocar o sentimento, talvez a necessidade dele com relação àquele pedido. Concorda com isso ou não? concordo. E quando eu consigo aplicar a comunicação não violenta, eu percebo, Raquel, como se fosse um passe de mágica, assim, na relação. Muda tudo. Eu chego algumas vezes a ficar até emocionado de ver como muda a situação, sabe? Isso que eu perguntei para ele se ele estava estressado, e ele parou para perceber, saiu um pouco da correria dos pensamentos e parou, mesmo que por uns segundos, assim, para ver o que está acontecendo, o que está me incomodando, Legal. qual é o problema. E ele respondeu, eu respondi de volta de que, pai, eu imagino que deve ser, que pode ser muito frustrante você, que é um advogado de 30, 40 anos aí na correria, ver um advogado menos experiente e ver os erros e uma coisa que talvez seja óbvia para você não é tão para mim ou para um parceiro meu, que a gente Uhum. trabalha junto, e não ter como esclarecer isso. Então, só deixei claro assim que eu entendo se foi isso. Nossa, você tem que ver a Legal, declaração de cara. amor que ele fez assim Ai, para que coisa mim. Ele linda. a, tava
Pô, filho, eu acredito totalmente na sua capacidade, no seu quê, sua honestidade. Eu acho que você está indo cada vez melhor e tava me elogiando até ainda agora. Então mudou o padrão, né? Se eu encarasse de frente, assim, você pediu para fazer não sei o que, eu fiz. E Aí de estressado, repente, né? ou se eu respondesse também com estresse, mas eu consegui mudar Você virou a chave, sim, né? Você virou. virei a chave com uma pergunta simples que levou a conversa para um outro caminho e agora a gente pode se entender melhor, né? Exatamente. O importante é que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, nessa tarde, sexta-feira, graças a Deus, é que é, o fazer o pedido e o aceitar o pedido faz parte da nossa humanidade, porque nós somos seres humanos que estamos com demandas o tempo todo, necessidades o tempo todo. Não só eu tenho necessidade, mas o João tem a necessidade dele. Quem está nos ouvindo tem a necessidade. Então, assim, nós somos seres altamente voltados para as nossas necessidades. Só que a questão que a gente quer trazer aqui hoje para vocês, né, com a leitura do nosso livro, desse capítulo, não é assim, eu preciso atender a pessoa, eu preciso ser atendida. Isso seria uma consequência de um relacionamento saudável, de um relacionamento sem cobranças, de um relacionamento com fluidez. É isso que eu busco para mim, sabe, João? Hoje, eu com 40 e um pouquinho, que eu não vou falar a minha idade completa, é o que eu busco para mim, né? Então, assim, independentemente, né, do seu pai ter sido atendido, ou independentemente de você não ter atendido a ele no momento, ou ter atendido, o que foi importante disso tudo foi a troca que vocês tiveram. Foi essa conexão que houve, respeitosa, né, empática, É, que você fez com e seu eu, pai e o seu pai fez com você. e eu tenho percebido, Raquel, cada vez mais a gente fala de não violência ou comunicação mais efetiva. É, nessa busca pelo que é a verdade, pelo que é a realidade, pelo real, sabe? E tentar me afastar do que é falso dentro de mim. Estava até conversando com o Andros, que está aí na live assistindo a gente, professor de yoga. Eu percebo que a comunicação não violenta é a comunicação, na minha experiência, que mais se conecta com a verdade, sabe? Então, por exemplo, quando a gente fala de que fulano me deixou de tal forma, eu fiquei irritado porque você está falando assim comigo, você está me deixando irritado. Isso não só é uma forma mais violenta de falar, e aí existe uma outra forma não violenta. Isso, na minha opinião, é uma forma mais irreal, com menos conexão com a realidade mesmo, porque não é isso que está acontecendo. Para mim, se você interpreta dessa forma, de que você está me deixando irritado, você entendeu errado. Não é isso, não é assim que esse organismo funciona. A gente que tem o nosso próprio coração, que é nosso, né? Então a Exatamente. responsabilidade é nossa. Isso para mim não é um jeito não é só um jeito mais eficiente de enxergar as coisas, é um jeito mais realista, sabe? Então quando eu pergunto para o meu pai, pai, você está estressado comigo, pá, e é isso e é aquilo, é uma forma de trazer para a realidade, sabe? Exatamente. Trazer consciência, né, João? A gente trazer consciência pelos nossos É isso. sentimentos, né? Pelas nossas necessidades. Eu fiz um estudo, né, acredito que você também tenha feito, do capítulo 4, né? E esse capítulo 4 do livro, né, ele fala, vou falar uns tópicos aqui que eu estudei, só para trazer um pouco para o pessoal o que a gente pode escolher como assunto, porque o livro do Marshall Rosenberg, o capítulo 4, ele é muito extenso e dá para a gente fazer muitas lives só do que é fazer pedido com base na CNV, né? Por exemplo, primeiro, para a gente chegar no capítulo 4, a gente precisou passar por alguns outros pontos do que é a comunicação não violenta, né? Que a comunicação não violenta não é somente ferramentas e passos, né? A gente já sabe sobre isso, a gente já entende isso, mas tem pessoas que talvez não conheçam. A comunicação não violenta é a gente nos conectar com a gente, né? Nos conectar com o outro, mas de uma maneira natural, de uma maneira, vamos dizer assim, leve, né?
não é com a obrigação, né? Que eu preciso me relacionar com aquela pessoa, né? Não, quando você já começa, eu tenho que fazer algo, já não é mais CNV, né? Já é outra coisa, já é uma exigência que você está fazendo com você mesmo. Isso já não é muito legal, né? Esse comportamento que a gente está querendo trabalhar em nós. Então, assim, pedido significa o quê? Pedido significa o que eu preciso, do que eu preciso. Vamos trabalhar com o outro, tá? Porque a gente pode também fazer pedidos para a gente. Isso tudo pode ser aplicado para a gente também. Isso me ajuda muito a eu escolher decisões da minha vida. Quando eu fico muito confusa do que eu quero para mim, eu tento me conectar com base nisso. Assim, do que eu estou precisando, né? E o que isso tem a ver com o pedido? Porque a minha necessidade vai me movimentar a eu fazer um pedido para mim, né? Então, a gente pode trabalhar CNV com a gente e com o outro. Então, vamos trabalhar com o outro, né? Então, assim, do que eu preciso, né? Do que eu preciso do outro para enriquecer a minha vida, né? Como é que eu posso pedir para o outro, né? De que maneira eu posso pedir para o outro para que o outro não veja isso como uma exigência, né? Que palavras que eu posso utilizar? Tudo isso a gente estuda em vários livros e também no livro do Marshall Rosenberg, né, João? Então, assim, Isso. eu aprendi... Fala, João, fala. Eu ia Oi, só João. comentar o primeiro passo que ele fala assim do pedido, que é focar no que você quer e não no que você não quer mais que aconteça, né? Exatamente. Então, e é só pontuar isso, assim. Ele, por exemplo, cita um caso de uma mulher que queria que o marido passasse mais tempo em casa com ela, fazendo mais companhia para ela, e para isso ele teria que sair do trabalho, passar menos tempo no trabalho, né? Então ele fala que nesse seminário a mulher que estava frustrada com o marido passando tempo demais no trabalho, descreveu como a forma dela fazer esse pedido se voltou contra ela, porque ela falou de que eu pedi para ele que ele não passasse tanto tempo no trabalho. Aí o Marshall Rosenberg descreve, né, de que 3 semanas depois ele reagiu anunciando que havia se inscrito num torneio de golfe. Ou seja, ele não entendeu o que era sair do trabalho para ficar mais com ela, né? Ou então a gente fala Exatamente. assim, eu não quero que você me interrompa. O não quero não é tão claro quanto o que eu quero, certo? Certo, exatamente, né? A Bíblia fala um pouco disso, quando a Bíblia fala assim, eu faço o que eu não quero, e o que eu detesto eu faço. Então, se você focar naquilo que você não quer fazer, eu não posso fazer isso, porque é pecado. Vamos dar um exemplo. Eu não posso fazer aquilo. Eu não posso fazer aquilo. Ou, meu filho, você não deixa a luz acesa. Meu filho, não deixe de Isso. tomar banho. É. Esposo, por favor, não deixe a roupa na cama, né? Sócio, por favor, não esqueça de mandar a petição número tal. Quando você faz um pedido com o não, eu não sei se, além de ser uma coisa introdutiva, porque os especialistas nos falam que isso é introdutivo, eu acho que energeticamente também soa uma questão negativa. Então, você acaba não sendo muito claro do que você quer. Porque quando você fala para o outro aquilo que você não quer que ele faça, você só está dizendo para ele o que ele não pode fazer para você, no caso. Mas quando você fala de forma positivada do que você quer, olha, Marcos, meu filho, por favor, quando você chegar em casa, não esqueça de apagar as luzes. Olha eu falando, não esqueça de apagar as luzes. Eu já estou colocando não. Então eu troco a fala. Eu Lembre. falo, Marcos, por favor, lembre de apagar as luzes quando você chegar, né? Exato. Filho, por favor, coloque a roupa no armário assim que a passadeira passar as roupas. Então fica uma coisa, pelo que eu entendi, né, pelo que a gente estuda, fica uma fala mais produtiva, uma fala mais efetiva, né?
E aí corrobora com o que o Márcio fala, né? Também que a gente fazer uma linguagem positiva, que a gente usar frases não vagas, não abstratas, né? E não ambíguas, né? Pedidos ambíguos, né? Você faz 2 tipos de pedidos numa fala só, onde o primeiro pedido está indo de encontro ao segundo pedido, né? A pessoa fica confusa quando você não especifica muito bem o que você quer que o outro faça para acrescentar alguma coisa na sua vida. E lembrar que quando você pede algo para alguém, geralmente é para você, né? Ou para um outro, sei lá, para uma pessoa próxima, né? Mas geralmente é um pedido que vai acrescentar alguma contribuição para a sua vida, né? Não é para a vida do outro que você está pedindo isso, é para você. Então, o outro pode nos responder positivamente ou não, né? E eu gosto muito disso que você falou, de ser uma questão de energia, Raquel. Eu também. Né? Porque energeticamente muda, o ambiente se transforma, né? Tem uma psicóloga americana que é a Marisa Peer, e ela fala foca muito na autoestima, confiança e tal. E ela fala que a filha dela costumava, quando estava indo para a escola, sempre voltar, já tinha saído de casa e ela costumava voltar para pegar um material que tinha ficado para trás. E a filha falava de que, pô, a minha memória é muito ruim, todo dia eu esqueço esse lápis ou esse estojo, ou sei lá, algum material. Todo dia eu sempre esqueço, minha memória é ruim. E ela estava fomentando essa ideia de que tinha uma memória ruim. E ela, como psicóloga, falou, filha, mas todo dia você volta para buscar. Então, na minha visão, todo dia você lembra de pegar isso. Mesmo que um pouco depois, isso não interessa. Você não chegou a perder o objeto, você lembrou a tempo. Então, do jeito que eu vejo, você tem, na verdade, uma memória ótima, porque todo dia você lembra de pegar o que você deixou. Né? É o mesmo fato que pode fomentar uma ideia de que minha memória é péssima, ou o mesmo fato da forma que você enxerga pode alimentar a ideia de que, cara, que eu tenho uma boa memória. Tudo é a forma que você encara, né? E é isso que você falou, não ser vago, ser específico. Ele cita no livro um quadrinho, uma piada, acho que no jornal, sei lá, que o rapaz está andando com um cachorro, o cachorro dele, e ele cai no lago. E aí ele está lutando para nadar, ele não sabe nadar, e ele grita para a cachorrinha dele, Lessie, vai procurar ajuda. Aí é tudo em quadrinho, né? No próximo quadrinho, ele pediu para ela procurar ajuda, né? E tá ela no divã, tipo no psicanalista, assim, contando os problemas da vida dela. Ou seja, o cara não foi específico, ela foi procurar ajuda para ela. Exato, né? Não, é muito interessante, né, isso. E a gente aplica muito isso na mediação, né? A gente trabalhar com pedidos específicos, né? As pessoas chegam muito conflituosas, né? Não sabem o que querem, tem vários pedidos e tal. E ali a gente vai especificando, né? Os pedidos mais fáceis da gente atender, depois os mais complexos, né? Os mais complicados. É igual na vida. Então, se a gente quer fazer pedidos para que as pessoas nos atendam, né? Fazer o pedido específico é muito interessante. Eu vou dar um exemplo aqui, né, que eu trouxe do livro. Sim. Como evitar pedidos evitando pedidos específicos. Como é que a gente evita? Eu vou dar um exemplo de um pedido que não está específico, tá? Por exemplo, se eu falo para você, João, eu quero que você aceite o meu modo de ser, João. Aceita o meu modo de ser, João. Poxa, eu sou assim. Isso para mim e para você não está fazendo muito sentido, porque o meu modo de ser não está te descrevendo como é que eu gostaria de ser vista por você e aceita por você. Então, eu poderia falar assim para você, né, meu amigo. João, eu gostaria de poder continuar trabalhando, ter meus amigos, de poder falar e pensar diferentemente de você, sem ser julgada por você, meu amigo. Tá vendo? Nós poderíamos nos relacionarmos dessa forma, né? Eu poderia continuar eu poderia continuar trabalhando onde eu trabalho, eu poderia continuar sendo meus amigos,
eu poderia continuar falando e pensando diferente de você e mesmo assim a gente conseguir nos relacionar? Olha como eu estou trazendo os pontos que eu acho que no nosso relacionamento a gente precisa melhorar, né? Eu gostaria de continuar trabalhando no mesmo local, eu gostaria de continuar sendo os meus amigos e eu gostaria de continuar pensando e me expressando diferente de você. Eu estou fazendo um pedido, né? É mais específico. Eu trago para você os nossos problemas de relacionamento. E não assim, você não me aceita, você é um egoísta, você só me culpa, você só me julga, né? A gente precisa estar elaborando os pedidos de forma específica, né? Vou te dar outro exemplo. Tudo que eu quero é que você seja mais responsável, meu filho. Meu filho, seja mais responsável. Você é um irresponsável. E quantas vezes nós, mães, não falamos assim com os nossos filhos, né? E aí, a gente especificando, a gente pode falar, gostaria de que você fizesse os trabalhos hoje de casa no turno da manhã, Marcos. Porque no turno da tarde, a mamãe vai precisar sair. Você poderia fazer os trabalhos de manhã? Né? Eu sei que é muito difícil Diferente, lidar, né? É muito difícil a gente lidar com esse novo tipo de fala, com esse novo tipo de enfoque, né? Com esse novo tipo de percepção. Eu falo que é difícil porque eu vivo essa dificuldade também, né? Mas eu sei que é possível. E eu sei que isso não vai me deixar tensa e preocupadésima porque eu não estou ou estou conseguindo praticar a CNV. Isso só vai me deixar mais feliz e mais leve, porque eu sei que a cada dia eu estou colaborando não só com a minha vida, mas também com quem está perto de mim, né? Então, dentro do que a gente está estudando no livro, né, sobre os pedidos, o Márcio também fala da gente fazer pedidos conscientes, né? E como é que é isso, fazer pedido consciente? É o que você trouxe no início da live, né? Trazendo o quê? Os nossos sentimentos dentro daquele pedido. Porque, por exemplo, quando a gente faz um pedido direto para o outro e a gente não coloca o nosso sentimento ali por trás do nosso pedido, ou a nossa necessidade, o outro pode até fazer, pode até colaborar conosco. Mas quando a gente coloca o nosso sentimento, por exemplo, vou te dar um exemplo na prática. Eu acabei de fazer uma obra aqui em casa, né? E eu tenho alguns para serem ainda dessa obra, que acaba deixando a gente um pouco desgastado. Então eu falo com a minha filha, se eu chegar para ele e falar, olha, Júlia, você já ligou para o fulano tal? Já marcou a empresa tal para fazer o orçamento tal? Nossa, liga hoje, tá? Não deixa de ligar, não. Então, se eu ficar nessa imposição, nesse pedido, talvez isso fique um relacionamento desgastante. Então, se eu trago para ela, filha, está muito cansativo para a mamãe está estressada, eu não estou conseguindo focar em algumas questões dentro do que eu gostaria de focar na minha casa. Você poderia ligar para aquela pessoa e eu poderia até colocar para ela da seguinte forma, e o Márcio fala para a gente fazer isso, né? Dizer assim, olha, é só um pedido, tá? Se você não puder fazer, tudo bem. É só um pedido, né? Então, assim, é muito fácil a leitura do Márcio, né? Basta a gente trazer para a nossa vida e a gente ficar aware, né? Consciente da gente utilizar os momentos com a própria teoria. E isso que você está falando é justamente a diferença entre pedido e exigência, né? Ele diz que a gente vê, você vai lembrar aí melhor que eu, que a gente vê se o que pediram para a gente foi, na realidade, um pedido ou uma exigência, pelo modo em que a pessoa reage quando a gente não pode cumprir, não é? Então, é o que você falou, se está tudo bem a gente não cumprir, se a pessoa entende o motivo pelo qual a gente não está afim de fazer aquilo, não pode fazer realizar aquela demanda, isso foi um pedido. Mas se a reação não é essa, é uma exigência. Então, da mesma forma que é importante a gente saber pedir, eu até fiz uma chamada aqui no Stories falando sobre a importância de pedir, porque muitas vezes, vou até pegar o livro aqui para explicar melhor. Eu vou falar uma coisa, eu lembro que eu tenho que falar uma outra antes para fazer sentido, mas eu vou tentar ser objetivo, que é o seguinte, O livro ajuda. aqui,
Ele fala o seguinte para um paciente dele: a minha teoria é que ficamos deprimidos porque não estamos obtendo o que queremos. Acho que todo mundo pode concordar nisso. A gente não consegue o que a gente quer, a gente fica triste e, conforme isso vai acontecendo muitas vezes, a gente vai ficando cada vez mais deprimido. E isso acontece porque nunca nos ensinaram a obter o que queremos. Em vez disso, fomos ensinados a ser bons meninos e meninas, bons pais e mães. Se vamos ser qualquer uma dessas coisas boas, é melhor nos acostumarmos a ficar deprimido. A depressão é a recompensa que ganhamos por sermos bons. Eu diria até não bons, mas bonzinhos, né? Ser bonzinho, o cara que aceita tudo. Mas se você quer se sentir melhor, esclareça o que gostaria que as pessoas fizessem para tornar a vida mais maravilhosa para você. Então, ao mesmo tempo que é importante a gente saber a hora de pedir, porque se a gente precisa de alguma coisa e deixa passar, aquilo vai acumulando, né? Uma emoção não expressa é como um câncer, né? Que vai ficando. É preciso saber chegar e pedir, seja pedir silêncio ou pedir que a pessoa se cale para que você possa falar, porque tem pessoa que não ouve ou sei lá, né? Ao mesmo tempo, é importante também se conectar com a visão da outra pessoa, que nem sempre vai conseguir atender a sua demanda. E você observar também a sua reação a essa reação negativa. E não tentar... O livro não vem no intuito de fazer você conseguir o que você quer. Não é assim, pedir de uma forma que a pessoa atenda. Não, é importante diferenciar. Na verdade, é pedir de uma forma na qual, se a pessoa disser que não dá, você, antes de querer ficar convencendo a pessoa a mudar de ideia, você se botar no lugar dela. Né? Não tem nada mais revolucionário que isso para mim. Se botar no lugar do outro, né? Isso não é muito diferente, por exemplo, você estava falando de Bíblia, do que falar ame ao próximo como a ti mesmo, né? Porque os seus motivos são super legítimos os motivos dos outros às vezes não são tão legítimos assim, né? A gente tende a diminuir. Então você se colocar no lugar do outro é uma importante base, né? Para você saber fazer um pedido propriamente, né? A minha fala, né, desde sempre, não, muitas pessoas olham para mim e falam: nossa, Raquel, você é uma pessoa tão assim, desestressada, tão tipo, ou... E outras pessoas falam mais próximo, né? Nossa, Raquel, você é muito estressada. Já me chamavam antigamente de como é que fala? Guarda de trânsito, né? Ô, guarda de trânsito, né? Ô, guarda de... Por quê? Porque é aquela coisa do vamos lá, faz, você quer, fica lá. Sim. Então, a mãe dentro de casa tem muito disso, desse perfil, né? Guarda de trânsito, porque ela está sempre mandando. Ela está sempre pedindo no dia a dia, né? Enfim, até com o marido, enfim, com o namorado e tal. Mas isso, a gente pode até praticar dessa forma algumas vezes, porque nós não somos robôs, né? Nós não somos CNV, né? Observar, sentir, falar das necessidades, não é isso, né? Nós somos humanos, nós somos complexos, né? Então, muitas das vezes a gente vai falar de uma maneira que a gente até não gostaria de falar, mas a gente acaba falando. Mas, assim, algumas frases que eu quero trazer para a gente também, né? E corroborando com o que você está falando, faz todo sentido o que você trouxe para a gente do livro, algumas frases que eu mesma as pratiquei e algumas frases que eu escuto do outro para comigo, ao invés de me conectar com o outro, né? Ao invés de me fazer atendê-lo, acaba me desconectando. Né? Quando eu vejo que o outro está com uma certa exigência com relação a mim, é muito triste, é muito desgastante isso, é pesado, né? Quando o outro atribui a você a responsabilidade por tal situação ou por atender a essa pessoa, porque você é o culpado se você não fizer tal coisa para mim. Né? E isso existe muito, João, nos relacionamentos, mas muito, João, muito.
A É, pessoa culpa o outro, que o outro não está no momento de atendê-lo, porque o outro, ou apenas, não é que não está, não coaduna com a mesma ideia, não quer compartilhar da mesma situação. Mas isso não quer dizer que você não goste ou não ame a pessoa. Apenas você tem uma maneira diferente de você agir. Então, assim, eu trouxe umas frases, né, que eu acabei mudando um pouco. Ah, e outra coisa, diante de uma exigência, por que a gente está falando de exigência aqui? Porque a gente está querendo fazer o seguinte, pedido versus exigência. A gente quer aprender a fazer pedido. Porque o pedido, cadê que eu falei sobre pedido? Porque o pedido na CNV é para estabelecer um relacionamento baseado na sinceridade e na empatia. É para aumentar a qualidade do relacionamento, né, que seja bom para todos. Também é um processo, né, que pode ser feito, né, ainda que a pessoa aceite ou não. O fato de eu praticar a CNV não quer dizer que eu vou conseguir do outro aquilo que eu estou pedindo para o outro, né? Eu posso, o Marcos também fala num exemplo dele que teve uma mulher, acho que também foi uma esposa, que ela, não, com um filho, que ela virou para o Márcio e falou, Márcio, eu falei para ele como eu estava me sentindo, falei das minhas necessidades, fiz um pedido para ele e tudo mais. E mesmo assim meu filho não atendeu. Então o Márcio falou para ela, olha, você vai estar diante de situações que, por mais que você fale de uma maneira empática, de uma maneira não em forma de exigência, o outro vai se negar a fazer aquilo que você está pedindo, né? Porque a CNV não é que nós vamos usar a CNV para fazer com que o outro nos atenda. A gente vai usar a CNV para termos um melhor relacionamento, né? Porque quando eu peço para o outro e o outro não me faz aquilo que eu estou pedindo, e muitas das vezes, né, mães como nós, namoradas, esposas, seja o que for, a gente quer que a outra pessoa faça alguma coisa para a gente e a gente não consegue aquilo do outro, a gente se frustra demais, a gente se culpa demais, a gente culpa o outro, né? E aquilo vai criando um desgaste muito grande. Então o Márcio, ele quer desconstruir isso, ele quer fazer entender o que é o seguinte, que a gente faz um pedido e o outro ele não tem a obrigação de fazer conforme a gente quer, né? Agora, as frases que parecem com exigência, eu vou trazer para vocês aqui 4 frases, né? Por exemplo, meu amigo deveria me atender quando eu ligo para ele. Eu falo, João, olha só, João, quando eu te ligar, você me atende, tá? Você me atende, porque senão eu vou ficar muito chateada. Ou, no mínimo, me mande uma mensagenzinha de que não está podendo falar neste momento. Isso pode ser importante para mim, João. Mas a maneira como eu estou colocando para você, isso não quer dizer que é errado. Não é errado eu pedir isso. Eu sentir essa necessidade de dar um feedback. Mas a maneira como eu peço para você, João, você vai receber isso de uma maneira ruim. Se ninguém gosta de ser pressionado para fazer determinada coisa. Porque quando eu falo isso com você, eu estou meio que te avaliando. Né? Estou falando, você não me atende quando eu preciso, João. Você me parece ser um pouquinho, né? É um pouco selfish, é um pouco egoísta. Por que você não dá um retorno? Né? Então, assim, o Marshall fala exatamente dessa forma. Então, um outro exemplo. Espero que você entenda o que eu disse. Olha essa frase, João. João, a gente acabou a conversa, né? Então tá, João, um beijo, tchau. Olha só, João, eu espero que você entenda o que eu disse, tá? Eu espero que você entenda o que eu disse. Não tá legal. Eu não sei como é que soa para você isso, João. Não, eu estou falando assim, porque para mim, quando eu escuto isso, né? Até porque eu falo às vezes assim, aí eu sei que o outro já dá uma desconectada, mas quando eu escuto isso de alguém, eu fico muito, sabe, parece que eu levo uma bolada no peito, sabe? É pesado, entendeu? Como é que você, João, se sente agora, mesmo com a prática da CNV? Estou falando com a Olha, prática da CNV. mesmo com a prática da CNV, de vez em quando eu tenho que perguntar para alguém: você é médico? Você é psicólogo? Porque parece que você sabe melhor do que eu o que está passando aqui dentro da minha cabeça. Várias vezes eu não sei o que está passando aqui dentro e você já descobriu tudo. Então a gente tem a ideia de que a CNV
Um exemplo. Uma vez, há um tempo atrás, um amigo meu, falando que ele leu o livro da comunicação não violenta e tentando aplicar, ele me mandou um print dele falando com uma menina que ele estava ficando, assim, ele falando com a menina, tipo assim, me mostrando que tá usando a CNV, falando assim, você não entendeu nada, meu bem. achando que achando que o meu bem era a comunicação não O violenta. meu Logo bem era depois do você gentil. não entendeu nada. É, então a gente cai nesse erro, né, de usar palavras, ele fala no livro, usar palavras como você não me ouviu direito, não foi É, isso que eu disse, você não está me você. entendendo. Eu na pós, cara, eu sou o único advogado, aliás, tem eu e mais uma senhora que são advogados na pós-mediação e o resto é tudo psicólogo. E eu me surpreendi de verdade com a abordagem de pessoas que vivem isso a vida inteira. Eu leio a comunicação não violenta porque apareceu na minha vida por acaso. De repente, se eu fosse psicólogo, teria aparecido assim quase como que uma obrigação, né? Então, Mas o Márcio era eu passei por psicólogo, situações. o Márcio era psicólogo, lembra? O Márcio era psicólogo e ele ficava, assim, frustrado com o atendimento que estava sendo feito, até mesmo por ele. Foi quando ele começou a aplicar a CNV no próprio trabalho dele, que ele viu que estava dando outro resultado, né? Perfeito, perfeito. E aí me deparei com situações justamente disso aí que você está falando, de fazer um trabalho em grupo, na sala, e aí eu ouvi assim, não, não, você não está me entendendo. Tipo assim, vai que eu tô, e tu nem sabe. Como é que tu sabe se eu estou entendendo ou não? Né? Eu acho que mais do que violenta ou não violenta, é pensar no que é a realidade. É realista eu me atrever a falar que você tá ou não tá me entendendo? Tipo, que autoridade eu tenho para falar o que está se passando na sua cabeça? Vai que você entendeu e tá me parecendo outra coisa. Então, me parece muito mais realista eu falar, por exemplo, que talvez eu não esteja conseguindo me expressar direito. É. Né? É muito mais suave, né? Porque você sabe que É. quem fala, quem é o emissor da mensagem é que tem responsabilidade por fazer que o outro entenda, né? O receptor, né? Isso é difícil, porque às vezes você fala e o outro não está entendendo. Às vezes pode ter uma dificuldade, enfim, do outro, cognitivo, intelectual, enfim. Mas mesmo assim, os livros que eu li sobre comunicação dizem que a responsabilidade por fazer transmitir a mensagem é a de quem está emitindo a mensagem, é o emissor, e não o receptor. Então, isso corrobora com o que o Marshall Rosenberg nos ensina. Né? Então, assim, quando eu perceber que o que eu falei para o outro e o que eu falei para o outro, o que eu pedi para o outro é importante para mim, o Marshall fala que a gente pode checar isso, né? A gente pode perguntar, olha, o que eu estou te pedindo é importante. Como é que você ouviu isso? Você pode repetir para mim? Isso. Né? Só que as pessoas, a gente não costuma falar assim, mas vamos tentar, gente. Vamos tentar, não sei quem está ouvindo aí a live, somente a gente praticando, a gente vai começar a mudar as pessoas e nos mudarmos também. Né? Quando é importante para a gente, eu acho que sempre uma fala é importante, é que as pessoas não têm paciência. A gente não está no mundo, a gente está num mundo muito corrido. É importante, João, o que eu disse é muito importante para mim. Como você se sente com relação a isso? Né? E outra coisa, que ele pergunta, a gente checar o sentimento do outro referente ao nosso pedido. Quem faz isso hoje em dia, gente? Ninguém faz isso. Mas isso dá resultado. Como você se sente, João? Como é que você se sentiu, João, quando a gente se colocou disposto um para o outro para fazer essa live? Beleza, tá. Seu sentimento você vai me falar. E depois, João, o que você pensa a respeito disso? É outra coisa. O que você pensa a respeito disso é diferente de como você se sente. Né? E aí, depois disso que o Marshall Isso. fala, que o outro está preparado para dar uma resposta. Né? E aí essa resposta ela vem com o sentimento de quem está ali, que a gente está fazendo o pedido para a pessoa, e vem também com a resposta do pensamento do que ele pensa a respeito do nosso pedido. Né? A gente não quer saber o que o outro sente ou o que o outro pensa a respeito do que eu estou pedindo para ele.
A gente só quer que o outro faça. Isso é exigente demais, né? Eu não vou ficar falando aqui muito da minha vida porque eu não quero expor, mas assim, é muito difícil você lidar com o outro que está nos exigindo algo, né, que nós pensamos e sentimos diferente. Mas isso não quer dizer que nós não gostamos daquela pessoa, que nós não amamos aquela pessoa. Simplesmente, aquela pessoa precisa entender que o outro é diferente e que o fato dessa pessoa não atender o pedido dela não quer dizer que ela não o ama, que ele não acha que é importante o relacionamento, ou que é importante a sociedade, entendeu? Então, o Marshall fala o que a gente não deve falar, né, quando isso acontece. Quando eu faço uma pergunta e aquela pessoa me parece que não entendeu a minha pergunta, ele fala, você não deve falar assim, ó, você não me ouviu direito. Você ouviu, meu filho, o que eu te pedi para você fazer? Você foi tomar banho? Ô, Lucas, vai tomar banho, Lucas. Aí ele não fala nada. Aí eu chego perto dele e falo, você não me ouviu direito. Se eu falar assim com ele, ou eu posso falar mansinha. Ô, meu amorzinho da mamãe. Ô, meu pichucutichinho. Você não ouviu a mamãe direito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o tom pode até mudar, mas o sentido da frase, eu estou trazendo para ele uma exigência. Se ele não me ouviu direito, significa o quê? Né? Que, por exemplo, eu estou julgando, estou analisando, ele já está obediente, ele já está fazendo de... uma outra frase, eu falo com você, João, né? Eu falo, João, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma live na segunda-feira sobre o tema empatia. Aí você fala para mim, manda uma mensagem mais tarde. Oi, Raquel, tudo bem? Então, já preparei a nossa live, tá? Nós vamos falar sobre o poder da raiva na CNV. Aí eu falo para você, João, não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Ou seja, eu estou dizendo que você entendeu errado, João. Será que você entendeu errado, João? Ou se eu não consegui me expressar direito? Então, o Marcos também fala que isso a gente não deve falar depois que a gente faz um pedido para a pessoa, que o outro não ouviu, ou que não foi isso que eu disse. E a gente fala assim direto, com as pessoas, né? E isso desconecta o outro, né? Ou então, para fechar com chave de ouro, ele fala, o Marshall diz, você está me interpretando mal, João. João, você está me interpretando mal. Também. Eu pedi para você chegar mais cedo no escritório, porque eu ia chegar mais tarde. Então você me interpretou mal. Não é que eu não quis entrar no escritório mais cedo, é porque eu não pude. Não é porque eu dormi até tarde. Eu não dormi até tarde, João. Né? Simplesmente eu te pedi para você chegar mais cedo porque eu ia chegar mais tarde. Você está me interpretando mal, João. Tudo ligado ao pedido, né? Tudo ligado ao pedido. Isso é importante que você disse também até o até o Andres botou aqui, ó, falando do Lucas que não toma banho. Ai, ai, Lucas, seu porquinho. Que é exatamente isso, a comunicação não violenta, assim como eu disse que teve esse amigo falando, você não entendeu nada, meu bem. Tem pessoas que acham que comunicação não violenta, por exemplo, é diminuir o tom de voz e falar mais calmo. Não é. Se você vê um workshop do próprio Marshall, ele é bem, ele é bem preciso. Se alguém olha de fora e não entende o que está acontecendo, pode dar a impressão de que até ele talvez está sendo frio, sabe? E a comunicação violenta realmente não é isso. Tem um exemplo, tem um exemplo de um quadrinho. Ele usa, para quem não sabe, ele usa uma girafa e um coiote, Raquel. Eu tenho uma girafa aqui, olha. É uma girafa, mas é um lobo, não é? É um lobo, Isso. Chama de chacal, né? Mas eu acho que Chacal. é um lobo, Vamos botar um lobo. Ele usa até fantoche. A girafa é porque ela é o mamífero que tem o maior coração, certo? Isso, e ela tem um pescoço longo que nem o meu, que ela pode olhar as coisas de cima, né? Com uma outra perspectiva. Então é coração grande e pescoção. Então... Isso. Ou seja,
comunicação não violenta versus agressividade. Então tá um casal discutindo Isso. em que o lobo, ou seja, alguém que representa a agressividade, chega para outra pessoa que está acostumada com a comunicação não violenta, está praticando, que é a girafa, e pergunta tipo, você me ama? Essa é uma pergunta bem assim que te põe contra a parede, né? Você me Total. ama? E a outra pessoa, ela fala, ela pensa, a girafa pensa e diz, quando? Não é? Quando? Não, O como? lobo fica, Como? primeiro como? É. Primeiro ele pergunta como. Não sei, eu tô jogando para você aí. É, porque ele diz o seguinte, é, você me ama? E aí a girafa responde, quando? Você está falando de te amar quando? Aí o lobo responde, agora. Aí Sim. a girafa fala, não. Não. Sabe? Tipo assim, tipo assim, você tá me botando na parede, contra a parede, agora eu não tô te amando. E isso é a Exatamente. comunicação não violenta. Ela não tá usando de violência nenhuma. Ela tá Não falando, importa. nesse momento, não. Né? Sim. Pois é. E aí, Raquel, a gente tem, acho que nem 5 minutos. Eu gostaria de finalizar, se você não quiser de outra forma, ler uma poesia. Eu adoro poesia. E aí você comenta Tá desse ótimo. capítulo? Já sei Ó, até qual é a poesia. isso, claro. Está aqui com o livro na minha mão, ó. A Canção de Brett. Se liga, Andrews. Se eu entender claramente que você não quer me dar nenhuma ordem, geralmente responderei a seu chamado. Mas, se você vier até mim como um patrão superior e poderoso, você se sentirá como se tivesse se chocado contra uma parede. E quando você me lembrar de forma tão reverente de todas as coisas que você já fez por mim, será melhor se preparar. Lá vem outro golpe. Aí você pode gritar, pode cuspir, gemer, resmungar, ter um ataque. Nem assim eu vou levar o lixo para fora. Agora, mesmo que você mude seu jeito, vai demorar um pouco antes que eu possa perdoar e esquecer. Por quê? Para mim, parece que você não me via como outro ser humano, até que eu estivesse de acordo com todos os seus padrões. Ah, eu fico nessa última frase, né? Até que eu estivesse. Tudo que ele falou é importante, mas quando ele finaliza, até que eu estivesse de acordo com todos os seus padrões. Né? Que padrões são esses, né? Porque Pedidos. ele comenta no livro também, ele comenta no livro assim que quando você entra nessa onda de identificar o que que você precisa, o que que você quer pedir, às vezes você descobre também que um pedido é sem fundamento. Nesse exemplo aí do pai que pedia responsabilidade do filho e o Márcio tentou ajudar ele a saber o que que é responsabilidade, o que que é ter mais responsabilidade. Ele acabou assumindo de que, olha, o que eu quero na verdade é que ele acate tudo que eu falo para ele fazer. Se eu mandar ele pular, ele tem que pular e eu ainda quero que ele faça isso sorrindo. Aí o O que eu Marshall quero dele Rosenberg é diz: obediência, agora você né? pode perceber que e não responsabilidade. Então É. agora você consegue perceber que não dá para fazer isso. Às vezes a gente confunde, é o que eu falo. A pessoa que está fazendo um pedido para o outro, ela precisa saber o que ela quer. Ela está querendo, vamos dizer, ela está querendo do outro, vou dar um exemplo, do pai, é maior responsabilidade ou é desobediência? Ela está querendo do outro controle, segurança ou demonstração de amor? O que o pedido reflete com relação à nossa necessidade? Né? Você está querendo que o outro se enquadre nos seus padrões de uma lista de suas necessidades? Você quer isso? Para você é importante isso? Como é que você vai saber fazer uns pedidos para que o outro entenda de uma forma
de não exigência, para que o outro faça de coração, faça amando, faça por livre, espontânea vontade, por livre arbítrio, faça de coração. Porque eu não quero ter gente do meu lado, João, obrigado a estar do meu lado apenas para seguir os meus padrões. E nem eu quero mais que o meu filho Lucas, pequeno, me obedeça apenas por obedecer. Eu estou batendo na tecla para que ele faça as coisas porque é importante para ele, porque é bom para a família, e não porque a mamãe está mandando, né? E assim, eu acho que é para todo tipo de relacionamento, né? Olha o que minha mulher falou aqui. A Nathalie é minha namorada. Isso é Ah, difícil porque, na maioria das vezes, nem quem está pedindo sabe realmente o que quer. Né, não? É isso mesmo, amor. É o que a gente estava falando mais cedo. De que essa comunicação permite você descobrir o que é que você quer, até para descobrir que às vezes não dá para fazer aquilo que você queria. Às vezes você acha que você queria uma coisa e você queria outra. Você está falando de responsabilidade, mas na verdade o que você queria era obediência. E obediência, meu irmão, não dá. Isso aqui não dá para fazer. Né? você está falando de responsabilidade, mas na verdade você quer controle. Você está falando Isso. de compartilhamento, de respeito, mas na verdade você quer se sentir mais seguro, né? E aí? Então, só para o pessoal entender, para fazer pedido, gente, tente se conectar com suas necessidades e com seus sentimentos e faça um pedido de uma maneira para que o outro ou a outra não entenda que aquilo é uma obrigação ou uma exigência. Isso já é o primeiro grande passo da comunicação não violenta. Né? Comprem o livro, comprem o livro e venham participar mais das nossas lives. Né, João? A gente não tem uma programação definida, mas a gente vem fazendo as lives de vez em quando a gente sente vontade. Não é isso, João? Yes, pelo menos uma vezinha por semana. A gente já pode conversar aí da próxima. Você falou de empatia, eu gosto muito desse tema. Raiva também gosto muito desse tema, um tema que eu tive muita dificuldade por muito tempo e gosto muito. Aqui tá falando que falta 1 minuto, Tá bom. Então, falta 1 minuto, então a gente já começa a agradecer tá? as pessoas, né? Obrigada a todos que estão aqui, Denise, Ramon, Júlia, Marcos. Agradeço a todas vocês, agradeço ao João também, que está aqui, Amanda, o Andrew, que é o amigo do João, né, João? Trabalha com yoga. Ele é o monge do recreio. Esse rapaz aí é fera. Vocês iam curtir assim fazer uma troca, de repente uma live. Eu apresento um pro outro. Mas obrigado, Raquel, Mariana, Flávia, galera toda. gratidão. Nath falando, os seres humanos têm que se reprogramar. Pois é, amor, todo dia é um desafio, né, para fazer isso. Então, obrigado, Raquel, porque você está nessa caminhada há mais tempo que eu e eu sempre aprendo muito com você. Quando você me chama para fazer uma live, não é que eu tenha resposta, assim, que eu tenha autoridade para falar sobre um assunto como se fosse uma autoridade, mas sim uma oportunidade de eu para pegar, estudar e tentar chegar a alguma coisa construtiva aqui junto, útil, né? Tá Então, ótimo. obrigado. Foi muito bom trocar. Muito bom compartilhar. Se tiverem dúvidas, mande lá no Instagram do João ou no